Antes da gente prosseguir com a criação de Fogo Points utilizando um ponto na tela, eu preciso te explicar uma coisa que acontece durante as compilações. Quando você executa o netload aqui dentro do Civil 3D e carrega a sua DLL, essa DLL ela fica em uso, ou seja, se você tentar aqui fazer alguma compilação, você vai notar que o seu Visual Studio não vai conseguir completar a compilação, porque ele vai te dizer que a DLL que você está tentando substituir está em uso no momento. Então, para poder facilitar o nosso desenvolvimento e também os testes, a gente vai abrir aqui, ó, vou dar um botão direito aqui, no nome do meu projeto, tá? Vou vir aqui em Propriedades. Aqui na janela de Propriedades, você vai encontrar, rolando aqui para baixo, ó, a opção de nome do assembly. Aqui em geral, né? Você está aqui em geral, você vai ter aqui nome do assembly. Ele está aqui com uma codificação que já exporta o nome dessa DLL com o nome do projeto. A gente vai incluir aqui o underline e a gente vai então começar a colocar números, por exemplo, 01, tudo bem? E aí, se você tentar compilar novamente, você vai ver que a compilação ela vai estar bem sucedida. E como você vai fazer? Voltando aqui no seu Civil 3D, você pode ordenar aqui pela data de modificação e sempre pegar a DLL com o número superior. Então, conforme as compilações, a gente vai então incrementando 01, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Para poder facilitar o desenvolvimento. Então, aqui, ó, ele permite que você carregue as novas modificações, tá? Essa é a maneira mais simples de você se livrar desse problema de compilação. Voltando aqui então no nosso código, a gente vai lá na aba de main, né, no nosso arquivo aí principal. Esse comando aqui de Olá Mundo, a gente vai apagar ele, tá? Na verdade, eu vou até renomear ele aqui para a gente poder fazer a criação de Fogo Points utilizando um ponto na tela. Então, eu vou chamar esse comando aqui de CG, né, de Kogo, underline ponto, ok? Eu vou renomear também aqui a void, tá? Não há uma obrigatoriedade da sua void ser o mesmo nome aqui do command method, tudo bem? Porém, para manter um padrão, é sempre bom a gente trabalhar com um projeto aí dessa forma, tá? Eu vou apagar aqui o código do formulário. E aí, para a gente poder, então, criar um Fogo Point, a gente vai precisar utilizar os documentos do Civil 3D. A gente vai preparar aqui, então, o nosso arquivo de Manager, que vai ser responsável por retornar para a gente tanto os documentos do AutoCAD, como também os documentos ali do Civil 3D, Database, Editor, né? Todos os pilares principais aí no desenvolvimento aqui de comandos, tá? Para a gente não precisar ficar fazendo essas declarações todas as vezes que a gente for fazer um novo comando. Aqui no gerenciador de soluções, eu vou dar um botão direito aqui em cima do nome do projeto, vou pegar aqui em adicionar e eu vou criar uma classe, tá? Essa classe ela vai ter o nome de Manager, que é a classe responsável por todas as variáveis utilizadas, aí, mais utilizadas, né, durante o desenvolvimento. Aí fica simples para a gente poder trabalhar. Então, Manager, adicionar, ele vai criar aqui para a gente uma nova classe, você vai ver que vai aparecer aqui no seu gerenciador de soluções. A gente vai alterar aqui para Public Static, né? Static Class, porque ela vai ser uma classe estática, né? Ela não vai precisar ser declarada para que ela possa ser utilizada. Não utilizaremos construtores, né? Quando a gente for chamar a classe de Manager, como por exemplo o construtor de New, né? A gente não vai precisar instanciar classes, tudo bem? Então aqui dentro a gente vai declarar aqui, ó, a gente vai, na verdade, vamos importar aqui, ó, alguns namespaces para ficar mais fácil. Ó. Então eu vou fazer o using aqui do autodesk.autocad.applicationservices, tá? Aqui a gente já pode então declarar a variável que vai ser responsável por retornar o documento do AutoCAD. Então ela é do tipo document, tá? Se você reparar, ela vem do namespace aqui do application services. Então ela vem do autodesk.autocad.applicationservices, né? .document. Então essa variável, esse tipo de classe, né? Ela representa o documento do AutoCAD. E como a gente está trabalhando com a classe estática, ela também é uma public static document.
E eu vou chamar isso aqui de doccad, tudo bem? Ela vai receber o valor aí. Na verdade, a gente vai trabalhar com get, né? Então a gente abre aqui a chave logo na frente dessa variável e a gente vai declarar aqui um get. Como ela é uma property, né? A gente vai fazer um get aqui de um valor. Então toda vez que a gente chamar essa variável aqui, ela vai fazer um return para a gente do documento que está ativo ali no momento na aba do AutoCAD. Como o usuário pode fazer a troca de documentos, é interessante a gente pegar sempre o documento que está ativo, tudo bem? Então, o que ela vai retornar para a gente? Ela vai dar um return do application, tá? O application, ele vem tanto também aqui do namespace do Autodesk, .autocad.application services, tá? Então, vou pegar aqui o application, vou dar um ponto nele. A gente tem aqui o Document Manager, que é o gerenciador de documentos. Então, a gente vai pegar dentro dele, ó, do Document Manager. Veja que o meu aqui está dando um problema. Por quê? Porque eu estou com um problema de ambiguidade nesse namespace aqui, ó, que é entre o autodesk.autocad.application services, né, e o system.windows.forms. Nesse caso aqui, ó, eu vou digitar o namespace completo, né, para poder evitar esse tipo de problema, para a gente poder então conseguir fazer o return do nosso documento atual, tá? Esses problemas de ambiguidade são porque as variáveis elas têm os mesmos nomes, né? Tanto no system.windows.forms como também aqui dentro do application services do namespace do AutoCAD. Então, agora já funciona, ó. Usando ali o Document Manager, a gente tem o MDI Active Document, que retorna para a gente o documento atual. Tudo bem? Além do document, a gente vai precisar do editor. O editor é uma classe, né, que ela permite que a gente faça interações com o usuário. Quer dizer, pedir um ponto, pedir um número, né, pedir que ele especifique alguma coisa na tela ou no prompt, e tudo isso é feito através da variável de editor. Então a gente faz um public aqui, ó. Vamos fazer um public static editor, tá? O editor, ele vem do autodesk.autocad.editor_input, tá? Eu vou pegar aqui esse tipo, veja que ele já fez a importação aqui do namespace para gente, tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de docEditor, tá? O docEditor, ele também vai ter um get, ok? Então aqui dentro desse get, a gente vai fazer o return, ó. Eu vou copiar essa linha aqui de cima, tá? Eu copiei, vou colar ela aqui dentro. Só que ao invés de eu retornar o MDI Active Document, eu vou utilizar o documento atual para poder fazer o return da propriedade editor. Ou seja, o editor ele é proveniente do documento atual. Beleza? A gente vai criar então aqui, ó, logo abaixo, um public static database. O database ele vem do namespace do Autodesk.AutoCAD, né, .database services. Ele é responsável por gerenciar toda a parte de banco de dados ali do documento do AutoCAD que está aberto. Então a gente declara um database, veja que ele já fez o import aqui do database services, e aí a gente vai chamar isso aqui de docdata. Esse docdata ele vai também ter um get, né? Para a gente poder então fazer o return da mesma coisa aqui em cima. Então a gente copia aqui essa linha de código e o documento que está ativo, ele também possui aqui, ó, a propriedade de database, que retorna o banco de dados atual do documento. A gente vai precisar também ter o documento do AutoCAD Civil 3D. Porque esse document aqui, ele é o document padrão do AutoCAD, é o document do próprio AutoCAD. O Civil 3D, para que a gente possa interagir com os objetos do Civil 3D, a gente precisa ter um documento do Civil 3D. Então a gente vai utilizar aqui, ó, a gente vai fazer um public static, né, também, e a gente digita assim, ó, Civil, né, Civil Document. Ele vem do namespace do Autodesk.civil.application services, tá? Então eu vou pegar aqui esse tipo aqui
de variável. A gente vai chamar isso aqui de doc civil. Esse doc civil, ele também vai ter um return, só que ele é um return diferente, né? Ele não vem aqui, ó, do namespace do AutoCAD. A gente vai fazer um return, a gente vai acessar o Autodesk.civil.application services. Veja que o namespace de Civil 3D também tem o Application Services. A gente vai pegar, então, o Civil Application, que representa a aplicação, né, no formato do Civil 3D, e teremos aqui a propriedade, ó, de Active Document, que retorna o documento ativo ali no formato do Civil 3D, para que a gente possa ter acesso, então, aos objetos. Beleza? Então, dessa forma, a gente construiu aqui a nossa classe, né, de Manager, que vai ser responsável por retornar todas as variáveis, né, tudo que a gente precisa para poder, de fato, ter um desenvolvimento ali mais otimizado.